Glória a Deus. Meus irmãos, então, esse é o nosso tema. Somos igreja. Vamos falar todos nós juntos isso? Somos igreja. Legal que o louvor preparou a música, né? Somos um. E a gente não tinha nem combinado, né? Então, que bênção. Deus, obrigado, Rafa. Deus testificando aí, né? Essa mensagem. E eu gostaria de trabalhar esse tema com vocês. Eu penso que vira e mexe a gente precisa trazê-lo de volta. Embora o texto que nós vamos ler nessa manhã é um texto relativamente conhecido, talvez a maioria de vocês já tenha ouvido algumas pregações, estudos da célula, mas eu penso que é muito importante nós meditarmos mais uma vez sobre esse tema. E o texto que a gente vai ler é Atos no capítulo 2. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí, em Atos no capítulo 2, a gente vai ler do 41 até o 47. Aqui nós vamos ver o início da igreja primitiva. Você sabe que no capítulo 2 do livro de Atos, vem o Espírito Santo, o Pentecoste, e o povo de Deus, os discípulos de Jesus, eles são cheios do Espírito Santo, e a partir dali começa um ministério maravilhoso de pregação da palavra, pessoas começam a se converter. Naquele mesmo dia, onde o Espírito Santo desceu, 3.000 foram batizados e agregados à igreja do Senhor. E aqui, a partir do verso de número 41, nós vemos como a igreja começou a se organizar e como a igreja começou a se posicionar. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui comigo no telão está também. Atos 2, 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem já conhecia esse texto? Atos 2. Legal, a maioria de vocês já conhecia. Então aqui nós vemos como que a igreja que Jesus deixou se organizava e quais eram algumas características dela. Você concorda comigo que nós também, como igreja, nos nossos dias, precisamos ter as características da igreja que Jesus deixou? Sim ou não? Concorda comigo? Nós precisamos olhar para essa igreja e olhar para nós e pensar, puxa, será que nós estamos desenvolvendo essas mesmas características? Porque a igreja que Jesus deixou se organizava dessa forma. E o texto diz que eles se reuniam no pátio do templo, eles se reuniam nas casas, e eles tinham uma prática, uma característica muito importante, que é essa daqui que eu trouxe para vocês. Dedicação. O texto diz que eles se dedicavam. Eles se dedicavam. O que significa se dedicar? Significa comprometimento, devoção, esforço, entrega, consagração, zelo, fidelidade. O texto diz então que a igreja primitiva tinha uma característica, que era a dedicação. Em algumas versões diz que eles perseveravam. Eles perseveravam. Também um sinal de devoção, de esforço, de entrega. Mas eu gostei muito dessa nova versão internacional que fala dedicação. Eles se dedicavam. Eles se dedicavam a quê? Nós vamos ver agora ao que eles se dedicavam. Mas aqui já vale uma boa reflexão para nós começarmos. Será que nós, como igreja, teríamos essa característica que nos distinguiria? A dedicação? Será que você é uma pessoa dedicada? Pensa comigo. Você é uma pessoa dedicada? Quando as pessoas olham para o seu comportamento, elas veem devoção, esforço, entrega, zelo, fidelidade, comprometimento. A dedicação é uma característica da igreja de Jesus. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos essa igreja.
e essa característica de dedicação precisa pautar o nosso comportamento também. E a primeira dedicação que o texto diz é que essa igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos. Vamos falar todos nós juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, então, à mensagem de Jesus. Jesus, você sabe, teve seu ministério, desenvolveu os seus discípulos e depois ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, depois ele fica mais 40 dias com os seus discípulos ali, ele ascende aos céus e depois ele fala que vai descer o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, os discípulos são cheios, são empoderados e aqui eles começam a ensinar o que Jesus os falou. Eles começam a ensinar os princípios, os valores, a mensagem do reino de Deus. E a igreja se dedicava a esse ensino. A igreja se dedicava para receber essa mensagem. E não só aprender intelectualmente, mas a praticar essa mensagem e esse ensino dos apóstolos. E esse ensino gera qualidade, gera crescimento, gera unidade, gera uma série de benefícios para a igreja, porque é exatamente essa palavra, a doutrina, o termo que eu usei aqui da Nova Versão Internacional fala ensino dos apóstolos, mas em muitas versões, talvez a sua, fala a doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino de Jesus, ao evangelho. E meus irmãos, essa é uma característica que nós precisamos ter, dedicação ao ensino, dedicação à palavra, aprender aquilo que Jesus ensinou. E eu trouxe alguns versículos aqui para argumentar com vocês e reforçar esse ponto, porque o ensino dos apóstolos traz unidade para a igreja. 1 Coríntios 1:10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha que lindo. Quando a igreja se posiciona no ensino dos apóstolos, ela não está sendo levada para outros tipos de mensagens, outros tipos de ventos, de doutrinas, e ela está absolutamente concentrada no maior mandamento, no maior sentido do que Jesus fez aqui na terra. E meus irmãos, nós precisamos também ter essa dedicação ao evangelho, ao ensino dos apóstolos, ao ensino de Jesus. E uma das consequências é unidade. A igreja que está pautada nessa doutrina, nesse evangelho, ela está vacinada, ela está protegida contra divisões, contendas, todo tipo de distorção da unidade. E também crescimento. Eu trouxe 2 textos aqui, Hebreus 5, de 12 ao 14. Hebreus fala assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor de Hebreus está dizendo que o ensino dos apóstolos, a doutrina, vai promover crescimento. E ele está chamando a atenção da comunidade que, por mais que estivesse recebendo o ensino, não estava crescendo, não estava avançando em maturidade. Está dizendo, se vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando outros, porque vocês já receberam muito, vocês já ouviram muitas pregações, vocês já participaram. A gente sempre tem na célula, né? Eu coloco o número dos estudos que nós já estamos fazendo, a gente está chegando a 400 estudos. 400 estudos de célula, onde nós estamos semanalmente falando, meditando e avançando por meio da palavra de Deus. Imagina isso, 400 estudos, talvez alguns aqui participaram da maioria deles, e quantas pregações, quantos ensinos, quantas aulas da escola dominical, mas aqui fica esse confronto a nós. Vocês já receberam muito, já deveriam estar ensinando, mas ainda precisam de alguém que vos ensine, que alguém que vem com um alimento de criança, um leitinho,
para dar a vocês. Então existe uma expectativa de Deus para que esse ensino dos apóstolos, essa doutrina, produza crescimento. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Meus irmãos, é muito importante essa característica, a dedicação ao ensino. Nós temos, por exemplo, na escola dominical, e nós sempre incentivamos a sua participação na escola dominical. Nós temos os pequenos grupos durante a semana, nós temos sempre uma palavra. Não é exatamente um estudo bíblico, mas é um ambiente onde você é exposto à palavra e cresce por meio da palavra. Os nossos cultos, nossos ambientes de crescimento, nós precisamos nos dedicar ao ensino do Evangelho, ao ensino da palavra. Nós não podemos ser analfabetos, biblicamente falando. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos voltar às origens. E a reforma protestante fala muito sobre isso, né? A importância que nós temos e a responsabilidade que nós temos de ir direto à palavra, de ler a Bíblia e não depender de terceiros, de mediadores, né, de pastores, talvez que você ouve no YouTube ou uma vez por semana na própria igreja, mas você pode ir até a palavra, ler a Bíblia e deixar Deus falar com você. 2 Timóteo 4, 3 e 4 fala assim: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, o ensino dos apóstolos. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo. Virá um tempo, e meus irmãos, talvez seja o que nós estamos vivendo hoje, em que pessoas terão como que uma coceira nos ouvidos, porque eles não querem ouvir o Evangelho, que fala sobre morte, que fala sobre renúncia, que fala sobre entrega, que fala sobre dedicação, que fala sobre uma vida rendida ao altar. E essas pessoas, com uma coceira no ouvido, elas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão juntar mestres para si mesmos. Mestres para que elas possam ouvir o que elas querem ouvir. E talvez você coloque lá no YouTube qualquer coisa que você queira. Fala, mensagem contra o dízimo. Aí você vai ver um monte de gente falando contra. Mensagem contra a igreja. Mensagem para não congregar. E vai ter um monte. E a gente, como que uma coceira no ouvido, para não ouvir a mensagem do Evangelho, nós vamos juntar mestres para nós mesmos, para ouvir aquilo que nós queremos. E nós vivemos num self-service, não é assim? Um fast food gospel. Onde hoje eu estou afim de ouvir sobre esperança. Aí a gente procura no Google lá, ou na busca, esperança. Hoje eu queria tanto ouvir sobre amor. Aí você coloca lá e ouve sobre amor. E você escolhe o que você quer. Como naquela caixinha de promessas, né? Só tem coisa boa ali, só tem promessas, só tem coisas agradáveis de ouvir. Mas a doutrina dos apóstolos fala sobre uma entrega radical. O texto vai dizer que eles vendiam suas propriedades para poder repartir com quem não tinha. Eles estavam totalmente dedicados uns aos outros. Eles estavam dedicados à mensagem do reino de Deus. Eles não estavam intertidos, distraídos com o que estava ao redor deles. Eles estavam fitos no projeto que Deus tinha a eles. Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto da nossa dedicação como igreja de Jesus. Nos dedicar ao ensino dos apóstolos, ao ensino de Jesus, a mensagem do Evangelho. Amém? Então guarda isso, esse é o primeiro passo. A partir dessa reflexão, nós precisamos nos dedicar ao ensino da Bíblia. Em segundo lugar, eles se dedicavam à comunhão. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo? A comunhão, de novo. Comunhão, gente, isso é maravilhoso. Nós vemos uma igreja que Jesus deixou, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a primeira igreja. O povo que começou a crescer, eles se dedicavam ao ensino e eles se dedicavam à comunhão. E, meus irmãos, nós vivemos um tempo cada vez mais egoísta, não é verdade? Nós vivemos um tempo em que cada um quer ficar na sua casa, quanto menos relacionamento, melhor, não é? E nós temos um grande crescimento dos sem igreja, dos desigrejados, pessoas que estão, depois da pandemia, né, isso ficou ainda mais nítido. Você tem um cardápio para escolher
qual culto você pode escolher. Hoje eu quero assistir o culto da Hillsong, hoje vou assistir um culto aqui da Metodista lá do Rio Grande do Sul, eu vou ver da Zion, e sei lá, você escolhe o que você quiser. Você pode escolher qualquer culto para você assistir, e nós acabamos não nos dedicando à comunhão, porque dedicar à comunhão dá trabalho, não é verdade, irmãos? Quem recebe célula aqui, quem é anfitrião de célula, sabe, né, a correria que é, às vezes, toda semana, para arrumar as coisas, arrumar a casa, e sai ajeitando tudo, prepara um lanche, e depois que o pessoal vai embora, a gente vai e arruma tudo, mas é um grande prazer, e a igreja primitiva tinha esse hábito, se dedicava à comunhão, e essa palavra comunhão aí é koinonia, que significa estar unido integralmente, participar conjuntamente, ter em comum. O texto fala que eles estavam reunidos no pátio do templo, eles se reuniam nas casas, eles tinham comunhão. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver comunhão e ter essa dedicação, ser intencionais, porque se você for ouvir o seu eu, a sua carne, você não vai querer se relacionar, não vai querer estar junto de outras pessoas. E é por isso que nós sempre insistimos aqui, né, no altar. Gente, nós temos os pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos ou as células não é uma modinha. Agora é uma modinha, vamos fazer pequenos grupos. Não é uma modinha, irmãos. Nós vemos na Bíblia que a igreja primitiva se reunia nas casas. E isso é algo extremamente importante para que a gente desenvolva a comunhão, para que a gente conheça uns aos outros. É claro que esse momento de culto, especialmente em igrejas menores, né, como a nossa, nós podemos abraçar um ao outro depois do culto, né, convidar para ir almoçar, podem chamar o pastor, comer uma lasanha, pode chamar a gente, né, amor? A gente gosta, chama alguma outra família e vocês têm um tempo juntos, um tempo de comunhão, mas nós precisamos estar perto uns dos outros. Olha esse texto aqui. A comunhão vai além de simplesmente estar juntos fisicamente. Trata-se de compartilhar a vida, as alegrias, as lutas e apoiar uns aos outros em amor. A comunhão verdadeira é uma expressão do amor cristão, refletindo a unidade que temos em Cristo. Então, essa comunhão, essa koinonia, é muito além, é muito mais do que simplesmente se encontrar com alguém no domingo de manhã, domingo à noite ou no sábado à tarde. É muito mais do que isso. Essa comunhão é ter em comum, é você estar passando por uma crise, por um momento difícil, e você poder repartir, ter pessoas que te ajudam, pessoas que te acolhem, pessoas que conhecem você e olham para você e sabem quando você está bem, quando você está mal, quando você está bem-humorado, quando você está mal-humorado, quando você está precisando de ajuda, quando você está disponível para dar ajuda. Nós precisamos, meus irmãos, nos dedicar. E dedicar fala de compromisso, de zelo, não é? Como nós falamos ali, entrega, porque muitas vezes não é natural. Não é natural. Você precisa se esforçar. Sair da sua casa uma quarta noite ou uma quinta noite, ir para a casa de um irmão para poder participar de uma célula. Ah, não, mas as Olimpíadas agora, está passando o jogo, tem muita programação na televisão, eu tenho tanta coisa para fazer. Talvez você tenha mesmo. Talvez tenha roupa para lavar, tem sua casa para arrumar, tem roupa para passar, e tanta coisa para fazer, não é verdade? Mas nós precisamos nos dedicar, e dedicar tem a ver com isso, priorizar, nos esforçar para estar em comunhão, porque não é natural, meus irmãos, não é natural. O natural é a gente se isolar, o natural é a gente não se envolver, o natural é a gente viver para nós mesmos, no nosso círculo ali, na nossa casa, e olhe lá com os nossos parentes. Mas quando a gente abre a Bíblia, meus irmãos, nós vemos tantos versículos, eu trouxe alguns para vocês. Atos 4, que fala exatamente dessa igreja primitiva, fala, por exemplo, da multidão dos que criam, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Efésios 4, 3 fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Meu irmão, você vai ter que se esforçar, vai ter que gastar um combustível aí, vai ter que pagar o Uber. Você precisa se dedicar, você vai ter que se esforçar. Não, se não vier alguém, né, para me buscar, eu não vou.
Se alguém não me mandar um convite especial, num pergaminho, se o anjo não aparecer, eu não vou. Se não tiver comida, eu também não vou. A gente precisa se esforçar, meus irmãos. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Meus irmãos, olha só a evidência se nós estamos na luz. Se você está na luz, como Jesus está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Se você está na luz, você se relaciona. Se você está na luz, você tem comunhão uns com os outros. A oração sacerdotal, Jesus no fim do seu ministério, em João 17, você é um capítulo que você pode ler inteirinho ali, ok? João 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículo 21, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando para que nós fôssemos um, para que nós estivéssemos juntos. Não é unanimidade. Pedro, quem que falou isso? Que a unanimidade é burra? Nelson Rodrigues. Obrigado, esse cara manja. A unanimidade é burra. Nós não vamos pensar igual. E isso é uma grande utopia, porque nós somos diferentes, não é verdade? Você tem uma trajetória de vida diferente da minha. Em muitos aspectos, você talvez goste de uma parede preta, talvez algum vai gostar da parede azul, ou da parede branca, ou sei lá, tantas coisas que se a gente for tentar ser igual, não vai existir. A unanimidade é burra. Mas, meus irmãos, Jesus está orando não para que nós fôssemos unânimes, no sentido de pensar igual, mas que nós pudéssemos ser unidos, de andar debaixo de concordância, debaixo de uma visão, debaixo de uma direção. E qual é essa direção? De Jesus, que fundou a igreja. Debaixo dessa direção que nós precisamos andar e sermos um e desenvolvermos esse ambiente de dedicação à comunhão. Nós não vamos pensar igual, meus irmãos, mas nós precisamos caminhar debaixo de concordância, debaixo de uma visão, debaixo de unidade. Unanimidade não é a mesma coisa de que unidade. Então, nós precisamos desenvolver isso. Em muitos momentos, a sua opinião vai ser vencida. Em muitos momentos, não vai ser feito do jeito que você gostaria. Mas isso não nos torna inimigos. Ao contrário, nós precisamos desenvolver unidade naquilo que de fato nos une. Em terceiro lugar, essa igreja estava absolutamente comprometida também e se dedicava ao partir do pão. Vamos falar juntos? Ao partir, de novo, ao partir do pão. O que significa isso? Nós vemos lá no versículo 42, né? Que eles tinham tudo em comum e que eles estavam juntos no partir do pão. Isso inclui tanto um jantar, um almoço, como também a Santa Ceia, que é um momento de estarmos juntos congregando. A Santa Ceia é um lugar onde nós nos reunimos e a igreja primitiva se reunia para lembrar do sacrifício de Jesus, que é o vínculo da nossa unidade, que é o vínculo da nossa união e a essência da mensagem que nós pregamos. 1 Coríntios 10, 16 fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Salmos 116 diz assim: que direi ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos estar unidos num churrasco, de casa em casa. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros, mas nós também precisamos estar num ambiente como esse, onde nós vamos partir o pão juntos, vamos participar de uma santa ceia, que é o grande sinal do corpo de Cristo que somos nós, da igreja. Então, nós precisamos priorizar esses momentos. E algo que deixa a mim, pastor, bastante frustrado muitas vezes,
é perceber como que esse ambiente de culto, para tantos de nós, se torna opcional. Talvez quando à noite, né, começa a ficar mais friozinho, a gente diga assim, não, eu não vou na igreja hoje, está muito frio, está chovendo, ou não, está muito calor, a igreja não resolveu o problema ainda do forro, está quente demais, hoje eu não vou. E quantas vezes nós colocamos desculpas? Essa semana eu coloquei lá nos stories, compartilhei um post lá, falava a geração dos nossos pais, dos nossos avós, faltavam na igreja, meu irmão, quando estava hospitalizado, né? Quando não tinha como mesmo, é guerra civil, ninguém pode sair de casa, pandemia, aí beleza, aí não vai na igreja. Mas era só uma calamidade mesmo, para não participar de um culto, para não ir congregar. Mas hoje, meus irmãos, hoje tem tanta coisa, né? Os streamings, tem uma série, tem um episódio novo, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, e essa é uma estratégia de Satanás, ocupar você, distrair você e tirar você desse momento. E eu gostaria muito de frisar isso para vocês, meus irmãos, não negociem o momento de congregação, um momento de culto, um momento de partir do pão, um momento de estar junto como corpo, num ambiente como esse. Não negocie esses momentos. Você pai, você mãe que está aqui, priorize isso. Todo domingo eu tenho mandado mensagem, especialmente no grupo dos homens aí, gente, priorize isso com a sua família. Para muitos de nós, os filhos falam, hoje eu não vou. Não, tudo bem, fica aí então, está muito friozinho, né? Você está muito cansado. Fica dormindo até mais tarde, então. E talvez a gente, como pai, faz esse tipo de concessão, achando que está tudo bem, e não está, meus irmãos. Eu me lembro, meus pais estão aqui, e quantas vezes, né, eu e minhas irmãs não queríamos ir ou acordar mais cedo, e não tinha esse negócio, tinha que ir, não é verdade? Tinha que ir e ia. E ia. Não tinha esse negócio de faltar, gente, não tinha esse negócio de não ir. Era um princípio. Era uma prática, e a gente não pode deixar isso morrer, nós não podemos deixar, porque o que uma geração flexibiliza, a próxima geração inutiliza, o que uma geração começa a relativizar, a outra começa a anular. Então, se a nossa geração relativiza o partir do pão, o estar juntos, a próxima nem vai querer saber de igreja mais, a próxima nem vai querer saber de culto, a próxima nem vai querer saber de compromisso com um organismo vivo que é a igreja. Então, meus irmãos, essa é a terceira prática da igreja e nós precisamos desenvolver, partir do pão. Fala de Santa Ceia, fala de congregar, fala de estar junto, fala de lembrar do sacrifício juntos, estar um do lado do outro, né? Pegando nas mãos, cantando junto, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, e fazemos isso de todo o nosso coração. Quarto lugar e último lugar, ok? Última prática de dedicação da igreja primitiva era isso aqui. Essa igreja se dedicava às orações. Se dedicava a quê, meus irmãos? Às orações. Uma igreja que se dedicava à oração. É uma igreja que orava junto. Quando a igreja começa a crescer, os apóstolos começam a falar assim, gente, vamos escolher diáconos, vamos escolher outras pessoas para servir as mesas, para que a gente se dedique à oração, para que a gente possa continuar orando. Era uma igreja que orava. Nós vemos tantos textos, né? A igreja que estava intercedendo. Pedro, por exemplo, estava preso. E a igreja começa a orar, e ele aparece lá. E ele é liberto. E o pessoal acaba nem acreditando na própria oração que estava fazendo. Mas ele aparece lá. A igreja estava em oração. E eu trouxe alguns versículos também para reforçar esse ponto. Romanos 12 fala assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Salmos 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. A oração era uma prática da igreja.
E precisa ser uma prática nossa também, meus irmãos, estarmos juntos em oração. Nós temos uma vez por mês aqui o nosso Fogo e Glória, que é o nosso encontro de oração. E nessa sexta-feira fiquei feliz, nós tínhamos um bom número de pessoas aqui e foi tão especial nós orarmos juntos, nós buscarmos a Deus juntos. Foi tremendo, sim ou não? Quem estava aqui? Foi muito especial e nós não podemos perder esses momentos. Esse mês a gente vai fazer um relógio de oração, né, Pedrão? Vamos mobilizar a igreja em jejum, em oração. Nós precisamos nos dedicar, meus irmãos, à oração, porque nós sabemos que sem ela, sem a ação de Deus, é inútil. A gente pode tentar fazer qualquer coisa e não vai dar certo. Então essas são as 4 práticas da igreja primitiva e precisa ser também a nossa prática. Amém, meus irmãos? 42 então diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa era a prática da igreja primitiva. E se nós queremos ser uma igreja de Jesus, nós precisamos também ter essa mesma dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E qual é a consequência? O texto que nós lemos vai falar, lá no verso de número 47, eu trouxe aqui para ressaltar. O 47 diz então que eles faziam tudo isso, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, qual é então a consequência dessa igreja? O que acontecia com essa igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, que se dedicava à comunhão, que se dedicava ao partir do pão e às orações? Contava com a simpatia de todo o povo. E não só isso, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, uma igreja que tem esse nível de dedicação, de compromisso, de zelo, é uma igreja que cresce, é uma igreja que alcança pessoas, é uma igreja que sinaliza o reino, é uma igreja que alcança quem está ao redor. Porque imagina, a sociedade fala de individualismo, fala de viver para si mesmo, fala de curtir a vida, de ter prazeres, nada de dividir, junta para você, guarde para você, os demais que se lasquem, cada um que cuide da sua vida, vai trabalhar, eu não quero saber. Então, é isso que o mundo diz. Mas quando começa a igreja a ter tudo em comum, a olhar para a necessidade do outro e falar assim, a necessidade do outro é a minha também. O problema do outro é o meu também. As demandas do outro são minhas também. Quando a igreja começa a desenvolver um comportamento que vai na contramão do mundo, nós contamos com a simpatia de todo o povo. As pessoas começam a falar, poxa, esse pessoal é bacana, esse pessoal realmente vive o que prega, esse pessoal é generoso, esse pessoal é disponível. Olha só, eles não estão ganhando nada, olha só o que eles estão fazendo, eles me ajudam, eles estão interessados em mim, eles se interessam pelo meu casamento, pelo meu crescimento, eles estão realmente querendo me ajudar. E aí as pessoas começam a perceber que existe algo diferente na igreja. Infelizmente, nós temos um tempo em que a igreja não conta tanto com a simpatia de todo o povo, não é verdade? E quando as pessoas pensam em pastor, pensam em igreja, talvez o que elas se lembrem é de acusação, né, de raiva, de dedo apontado, acusando o pecado das pessoas e falando todo tipo de coisa, né? Trazendo divisão, trazendo discórdia, né? Trazendo pontes, trazendo abismos ao invés de pontes. Mas nós, como igreja, que exercitamos essas práticas, podemos então contar com a simpatia de todo o povo e cremos, meus irmãos, que o Senhor a cada dia acrescentará os que vão sendo salvos. A igreja cresce, as células avançam, nós vamos alcançar vidas em nome de Jesus. E para a gente finalizar, eu quero trazer de forma mais prática para vocês 4 pontos de aplicação dessa mensagem, ok? Então, o primeiro aspecto aqui, que é o ensino dos apóstolos, uma ação prática para você, ok? Participe de um grupo ou de uma célula da escola dominical. Dedique tempo para aprender e aplicar os ensinamentos bíblicos, ok? Uma ação prática. Se dedicar ao ensino dos apóstolos. Participe de uma célula. Se matricule na escola dominical. Não falte. Coloque esse princípio na sua casa e se aplique em aprender mais da Bíblia. Se matricule em tantos
Tantos materiais online nós temos, gratuitos e outros pagos, mas enfim, você pode estudar teologia, você pode se aprofundar, você precisa se dedicar ao ensino do Evangelho. Em segundo lugar, comunhão, ação prática. Participe ativamente da igreja. Conheça melhor os irmãos. Fortaleça os laços de amizade no templo e nas casas. Então, quando acabar o culto, meu irmão, não sai vazado, não. Eu sei que o pastor às vezes termina perto do meio-dia e isso atrapalha o almoço, né? Eu estou ligado. Mas fica um pouquinho mais. Conversa com alguém. Chama para almoçar com você. Né? Chama para ir na sua casa, na sua célula, se relacione, seja intencional nisso, se esforce nesse sentido. E claro que nas casas, nas células, nos pequenos grupos durante a semana, isso se dá de maneira muito melhor, né? Porque é um grupo menor de pessoas e você pode conhecê-las de forma mais profunda. Em terceiro lugar, ação prática do Partir do Pão. Participe regularmente da Santa Ceia e dos cultos. Use esse momento para refletir sobre o sacrifício de Cristo e renovar a sua fé. Ação prática, meu irmão, não falte nos cultos. A menos que tenha um tornado lá passando na frente da sua casa. A menos que tenha alguma catástrofe, ok? E nós não queremos isso. Então, não falte. Em hipótese alguma, deixe de vir, deixe de participar. Tenha isso como uma grande prioridade da sua família, da sua casa. E que nós possamos cultivar isso para as próximas gerações. Estar junto, congregando. Não faltar, não faltar, não faltar. Estar juntos, louvando ao Senhor em unidade. Em quarto lugar, em relação às nossas orações, participe das reuniões de oração da igreja. Ore uns pelos outros. Compartilhe suas necessidades em oração. Nós vemos tanto, né, que a Bíblia fala sobre orar, o tanto que Jesus ensinou sobre orar. Tiago vai dizer que quando nós oramos uns pelos outros, nós promovemos cura, que vale muito a oração do justo. Você impor as mãos sobre seu irmão, abençoá-lo em nome de Jesus, interceder por ele e ver milagres acontecendo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Amém, queridos? Que nós possamos nos dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem talvez repetida para muitos aí, mas com certeza a gente precisa voltar a ela, né? De tempos em tempos, para a gente lembrar disso. Que nosso projeto não é individual, o nosso projeto não é para nós mesmos, para nossa família apenas, o projeto é coletivo. Pai nosso, não é o Pai meu, Pai nosso. Nós precisamos aprender a caminhar junto uns com os outros, debaixo de concordância, debaixo de unidade, e mesmo diante da diversidade, dos pensamentos diferentes, nos concentrar naquilo que nos une, nos concentrar naquilo que de fato é importante, para mantermos firmes nessa jornada que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e olha para dentro de você e pensa comigo, qual desses pontos você precisa melhorar? Qual desses pontos você precisa desenvolver a sua vida? Qual desses pontos, meu irmão, você realmente precisa se posicionar? Está faltando esforço para você se reunir? Está faltando esforço para você, durante a semana, frequentar uma célula? Está faltando esforço? Eu sei que você está cansado. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Eu sei. Mas nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos nos posicionar. Falta esforço para você estudar a Bíblia, querido. Falta esforço para você se posicionar no ensino dos apóstolos. Acordar mais cedo, domingo de manhã, para vir numa escola dominical, a se matricular, a se formar, não faltar, a ter um hábito na sua família, na sua casa, de estudar a Bíblia, de entender a Bíblia, de ler livros, de avançar e não se contentar em receber papinha, receber leitinho, mas realmente ser maduro na sua fé, a estar congregando, ou as orações. Qual desses pontos, meu irmão, você precisa realmente se posicionar nessa manhã? Eu vou dar um tempo para você, mesmo onde você está, para orar, se consagrar ao Senhor e se comprometer com Ele, dizer, Senhor, a partir dessa manhã, eu me comprometo
a me dedicar ao ensino do Evangelho, a me dedicar à comunhão, a me dedicar ao culto, ao partir do pão e a me dedicar, Senhor, às orações. Vamos orar, vamos ter esse tempo de oração e de consagração ao Senhor.